Segura que lá vem bomba, porque com certeza, quando nós falamos em processo educacional da fé, a gente hoje precisa estar muito atento, porque existem muitas realidades que estão afrontando esse tão importante braço da evangelização em todas as dimensões, que de certa forma prejudica a nossa família, prejudica a nossa Santa Igreja, por primeiro, né? A mãe mestra igreja, prejudica muitas vezes nossas famílias, prejudica a nossa comunidade eclesial e prejudica, claro, a nossa nação, porque quando uma catequese não é bem feita, com certeza dali não vai surgir uma família que possa contribuir com qualidade para essas realidades. Então vamos bater um papo muito sério hoje no nosso parlatório, e para mim ele é muito caro, esse tema, porque eu vejo muitas realidades que infelizmente manipulam o exercício do evangelho em várias dimensões. E hoje vamos conversar um pouco seriamente sobre essas realidades. Eu não sei nem se eu vou lá logo para dentro de casa, porque eu quero fazer uma conversa muito séria, mas eu vou fazer daqui mesmo. Vamos ficar aqui, eu acho que aqui está escuro, né? Mas enfim, nós vamos fazer daqui mesmo acontecer essa conversa. Você está na Lupax, Diaconia Digital, essa estrutura do ecossistema Lupax, tá bom? Então vamos lá. No primeiro momento nós vimos a questão da fé. A fé de um profeta que se coloca a serviço de Deus e ao mesmo tempo a fé de uma viúva que acolhe a palavra de Deus e faz com que a sua vida seja transbordada, porque ela confiou na palavra do profeta e o profeta fez com que a mensagem de Deus realmente fosse cumprida. Duas coisas que me chamam a atenção aqui. Primeiro, a capacidade ou a força moral, a força espiritual de um profeta para cumprir realmente aquilo que Deus inspira no coração dele. E quantos homens e quantas mulheres acovardados hoje naquilo que Deus entrega no seu coração para falar, e ele não fala, sabe por quê? Por medo de ser repreendido, por medo de ser cancelado, que é a grande realidade que nós temos aqui ou acolá hoje dentro do nosso contexto, né, presente. Tudo é cancelamento. Então, será que você e eu somos capazes de pregar a verdade nos dias atuais e viver esse martírio incruento? Porque não sei se você lembra, mas houve homens e mulheres que entregaram as suas próprias vidas aos leões, né? No Coliseu e tantas outras realidades, homens e mulheres que foram queimados, homens e mulheres que passaram por atrocidades em nome da fé, em nome de pregar a verdade que Deus suscitou, inspirou no coração deles. E aí a pergunta para nós, com certeza, é, atualizando isso, será que eu e você estamos tendo a coragem de sermos verdadeiros cristãos? E tudo que eu falar aqui tenha sempre como pressuposto: nem eu, nem você somos flor que se cheire. Eu sou pior do que você imagina e você é pior do que eu também imagino. Nada de bolodório aqui, ninguém aqui é santinho. Todo mundo aqui tem que buscar a viver a conversão diária dos seus maus costumes, como diz o nosso pai São Bento. É o aconselhamento que ele faz para o seu monge, que tome vergonha na cara e todos os dias busque fazer a sua trajetória, a sua caminhada de conversão dos seus costumes, conversio morum, conversão da sua moralidade. Ou seja, não existe cristianismo que não passe por esse contexto. E aí muitas vezes, eu já me peguei muitas vezes com medo de pregar o evangelho por não estar ainda pronto de fato para viver o extraordinário, ou deixei muitas vezes de pregar, ou quantas pessoas deixam de pregar porque ainda se acham insuficientes. Sim, meu irmão, minha irmã, você é um profeta, você é uma mulher, é um homem de Deus, e você não precisa estar plenamente 100% não, para poder pregar e se achar coerente para pregar a palavra de Deus. Não, não é sobre isso não. Eu e você não somos flor que se cheira, eu e você precisamos de muita transformação, mas é isso muitas vezes que o mal quer nos constranger com a nossa realidade, que infelizmente vai nos marcar. Nós somos marcados pelo pecado original, tendemos ao pecado, mas é a graça de Deus que vai agindo em nossas vidas e vai fazendo com que a nossa vida possa frutificar 100 por 1. Agora cabe a nós ter um coração com certeza humilde, um coração ensinável, um coração quebrantado, porque com certeza a nossa tendência também é ao orgulho. Então, dentro dessa primeira realidade, como é que você se encontra?
O que é que você precisa baixar um pouco da sua bola para poder fazer com que a obra de Deus aconteça plenamente na sua vida e a mesma obediência que esteve no coração de Elias possa estar no seu coração para transbordar a palavra de Deus nos 4 cantos de onde você está, de onde Deus te plantou, que nós precisamos dar frutos nesses lugares, né? Então, essa para mim é uma das experiências mais caras. E que tenhamos também a percepção, a coragem, a fé daquela viúva, de se colocar por inteiro nas mãos do Senhor, confiando plenamente na sua misericórdia. É a misericórdia de Deus que vai então aplainar os nossos caminhos. Claro, muitas vezes, né, Deus escreve certo por linhas tortas, ou mesmo a linha torta faz parte do processo para que eu e você possamos nos maturar, nos fortalecer, nos fazer cada dia mais ampliar o nosso repertório para o combate, porque pregar o evangelho, viver o evangelho nunca foi fácil. Ser cristão no mundo atual nunca foi fácil. E isso já nos conecta com a segunda realidade de hoje. Nós vemos então que hoje é o dia do primeiro catequista do Brasil. O Brasil tem uma vocação que lhe foi apresentada desde o início. E nós precisamos então entender quem somos nós enquanto personagens que são catequistas, aqueles que estão em lugares específicos e que são responsáveis por apresentar o querigma, o primeiro anúncio para as pessoas que estão ao nosso redor. E aqui, claro, algumas realidades que nos envolvem para que nós possamos pensar e refletir e ver onde é que a gente está errando, onde é que a gente pode melhorar. E aí a primeira pergunta a primeira instância catequética é a família. Como é que você, enquanto família, está vivendo o processo catequético? Aqui eu quero trazer a atenção que não é muitas coisas, não são coisas mirabolantes que vão nos fazer realizar plenamente essa catequese. Primeiro, um pai e uma mãe têm que ter clareza que no matrimônio são chamados a viver a comunhão em Deus para gerar vidas, e essas vidas precisam ser preparadas para que se tornem vidas pertencentes ao Senhor. Essa é a nossa primeira missão. Essa é a nossa fundamental missão, gerar corações apaixonados por Jesus. E a pergunta é, será que os seus filhos, será que os meus filhos, minhas filhas, né? No meu caso, será que os nossos filhos estão realmente, através do nosso testemunho, da nossa vivência, da nossa busca diária de Deus, da nossa participação e comunhão realmente na nossa mãe, amada, mestra igreja, ela dá testemunhos desta catequese? Será que o seu procedimento é uma catequese viva para o seu filho, para a sua filha? Porque ele não vai aprender isso do nada. Ele não vai aprender a catequese, aprender quem é Jesus, aprender das coisas de Deus do nada. E se você negligencia isso, infelizmente, você está sendo culpado. E aí, porque é culpa. É culpa mesmo, meu irmão, é negligência. E aí nós precisamos, enquanto pais e mães, perceber onde é que eu estou errando. A questão aqui não é errar, a questão é perceber onde é que eu estou errando e o que é que eu vou, a partir de agora, mudar. Celebrar o dia de São José de Anchieta é realmente reavivar esse compromisso de viver uma experiência de catequese. A minha vida é uma catequese, eu sou um catequista o tempo todo, porque eu sou cristão, eu vivo um estilo de vida de Jesus, ou seja, eu sou cristão, e o meu estilo impacta na minha vida, impacta na vida da minha esposa, impacta na vida do meu esposo, impacta na vida da minha filha, do meu filho, para que ele e ela possam perceber os sinais de que nós pertencemos ao Senhor. Que eu e você agora possamos dizer, a minha casa pertence ao Senhor. A minha casa serve e pertence ao Senhor. E será que isso tem acontecido de forma plena? Ou você tem negligenciado isso e daqui uns dias seu filho pode estar ou indo para uma outra igreja, ou até mesmo sendo cooptado por pensamentos ideológicos que estão aí nas escolas, que estão infelizmente presentes até mesmo em escolas confessionais, certo? Onde a gente vê que essas escolas muitas vezes têm homens e mulheres que não têm nenhum tipo de compromisso com a fé cristã, não tem nenhum tipo de compromisso com o cristianismo em propagar o nome de nosso Senhor Jesus Cristo e estão em lugares de decisão em nossas escolas confessionais. E eu falo isso
posso falar de cátedra, né? Eu já tive experiências onde um ateu era coordenador da área do ensino médio de uma juventude, e ali era se permitido vários projetos que a gente via claramente, enquanto cristão, filósofo e um cidadão, que existiam distorções fundamentadas naquilo que pertence à igreja e à sua escola confessional. Né? Outras realidades de coordenadoras pedagógicas que não tinham nenhum tipo de compromisso ou até mesmo ridicularizavam a questão de você ser um cristão. Né? Outras realidades, lá no GEB, eu já fui repreendido por diretor e coordenador de pastoral, porque estava falando de família a partir da doutrina social da igreja, tirando, claro, os pontos ali mais nevrálgicos. Então a gente se pergunta até que ponto as nossas escolas confessionais também estão sendo esse lugar da catequese real. Porque a gente pode deturpar também, e existem deturpações, infelizmente, dentro dessas realidades. A pergunta é, a escola é a sua? Né? A escola, ou então você sabe de alguma realidade dessa? Se você sabe, como é que nós temos tratado essa realidade? Como é que nós vamos tratar essas realidades? Outra coisa, né? E aqui a gente já está entrando nas instituições católicas que são tomadas, que poderiam, elas têm uma finalidade última de ampliar o repertório catequético da igreja naquilo que elas exercem, que é a função de educar. Eu quero tocar também na questão das rádios católicas. Quantas rádios católicas que não vivem aquilo que são realmente a sua vocação, ser uma transmissora de tornar o nome de Jesus Cristo conhecido e amado, porque estão amoldadas ao pseudo-mercado, né? Então, aqui ou acolá a gente vai vendo essas realidades, aqui ou acolá a gente vai vendo pessoas também que não têm nenhum tipo de compromisso com a igreja católica, nenhum tipo de compromisso com a catequese católica, nenhum tipo de compromisso com a mensagem, com o querigma católico, que estão em lugares de decisão. E aí a pergunta é, como fazer diante dessas realidades? Será que a minha diocese que está sendo negligente? Será que a minha rádio está sendo negligente? Será que a minha escola está sendo negligente nesse lugar? A gente precisa se fazer essa pergunta, porque é uma realidade. Eu enxergo inúmeras realidades nos lugares onde estou, nos lugares onde passei, que existe uma instrumentalização do demônio e do mundo a partir daquilo que é nosso. Ou seja, a igreja nunca presta, a igreja nunca... Mas todo mundo quer entrar nas estruturas da igreja, todo mundo sabe que as estruturas da igreja vão te dar, né, uma visibilidade, ou vão te dar uma projeção, para aquilo que você carrega ou quer transmitir. E aí a pergunta é, até que ponto a nossa negligência vai deixar com que esses pontos de catequese, esses lugares que ampliam a mensagem, sejam dominadas e coordenadas por pessoas deste tipo? Essa para mim é uma grande interrogação, e ninguém me tira que a gente tem sim que trazer essa discussão à baila. Você conhece alguma realidade dessa? Se você conhece, deixa aqui nos comentários, né? Vamos conversar seriamente sobre isso, porque eu sei que existem muitas realidades dessas, e isso me deixa por aqui, né? E a gente com certeza, enquanto puder posicionar, enquanto puder a gente ser incisivo naquilo que a gente tem mostrado, a gente vai mostrar, porque aqui ou acolá a gente vai vendo as coisas de Deus sendo instrumentalizadas porque não tem nenhum tipo de compromisso com essas questões. Então, percebam, várias instâncias catequéticas. Eu, comigo mesmo, me catequizo e sou uma influência, né? Eu sou um influenciador cristão no mundo. A minha família é a minha primeira plataforma catequética. Eu tenho, enquanto igreja, a possibilidade de ter os catequistas em si, né? Os pais, os catequistas, e aí padres, pastores, diáconos, né? Nós somos então esses também responsáveis. E aqui agora eu quero tocar de forma específica em nós, catequistas, padres, diáconos, né, pastores. Até que ponto você também e nós temos instrumentalizado a fé ao nosso bel prazer? Onde a gente vai vendo que aqui e acolá pessoas como Frei Gilson, pessoas como Paulo Ricardo, Padre Douglas e tantos outros, Padre Eduardo, estão incomodando muitos dos nossos, porque estão exercendo e fazendo uso de uma plataforma que dá amplitude e que leva essa mensagem para muitas mais pessoas.
E a gente vai vendo as invejas tomando conta das realidades. A gente vai vendo o falatório, né, desprezível, desprezando o cancelamento, porque ele é velado. Então se fulano não é TL, né, que é esse veneno que foi entrando aí nas nossas realidades, eu vou então menosprezar, eu vou então deixar, eu não vou convidar, enfim, tantas realidades. Mas a realidade é o seguinte: até que ponto eu e você, padres, pastores, diáconos, catequistas, temos assumido a nossa missão de tornar o nome de Jesus Cristo conhecido e amado? Você está brincando com essa missão? Você acha que Deus não vai nos cobrar por esse lugar? Será que Deus não vai nos cobrar? Ele quer justiça por aquilo que nós deveríamos fazer e nós não fazemos? Nas nossas instâncias pregadoras, nas nossas instâncias evangelizadoras, nas nossas instâncias de decisão, de encaminhar, de influenciar para que o nome de Jesus Cristo se torne conhecido e amado em várias realidades? Você acha mesmo, meu irmão, minha irmã? Então, que antes de você pregar as suas ideologias, seja fiel. Seja fiel. Alguém deu a vida por mim, por você na cruz. Alguns deram as suas vidas para que o evangelho chegasse até você e até mim. Alguns deram sua própria vida, seu sangue. E agora eu e você, além de não cumprir bem o que devemos cumprir enquanto lugares estratégicos do evangelho, nós deturpamos a mensagem do evangelho muitas vezes. Nós muitas vezes pregamos as nossas ideologias deturpando a mensagem central de nosso Senhor Jesus Cristo, porque, volto a dizer, porque o pobre o quê, rapaz? Pobreza nunca foi bom. Pobre sempre tereis. Agora a questão é o seguinte: como é que eu tenho feito para que o irmão se liberte dessa pobreza? Essa é a pergunta. Essa é a realidade. O que é que eu tenho feito para que o irmão se liberte dessas dependências que o tornam pobre? Pobre de mentalidade, pobre daquilo que é essencial para viver. A nossa igreja, ela tem uma vocação que é sim fazer uma opção preferencial pelos pobres. Tanto os pobres no sentido de não ter aquilo que come, como os pobres nas suas emoções, o pobre também no seu conhecimento. Porque quando uma pessoa sai da pobreza espiritual, da pobreza material, da pobreza de pensamento, essa pessoa vive plenamente a sua real vocação, plenamente sendo ela, plenamente sua identidade, plenamente as suas habilidades, plenamente a sua família. Olha só quanta coisa boa. Então, eu e você, estando em lugares estratégicos, nós precisamos libertar o outro, e aí essa liberdade, bem entre aspas, é nos colocando no lugar de cristãos, tomando as atitudes que estão ao nosso alcance, para que o outro se liberte, não usando, volto a dizer, a plataforma de nosso Senhor Jesus Cristo, as instituições, as rádios, as escolas, para tornar a plataforma das nossas ideologias. Aqui ou acolá a gente vai vendo isso sendo pregado, sendo vivido. E com um arzinho de que é o mais piedoso, é o mais cristão do mundo, porque está falando sobre pobreza. Então, vergonha na cara, velho. Muda de vida. Deus vai nos cobrar e vai cobrar seriamente. Quantas pessoas não estão tendo a adesão verdadeira a Jesus Cristo por conta da sua negligência, das suas atitudes intencionais, infelizmente, e maldosas, porque jogam a favor das ideologias. Dentro de nossas pastorais, dentro de grupos de jovens principalmente, aí enraigado com um bocado de coisa errada. Meu amigo, até quando vivereis essa realidade? Se converta, pai. Tenha um coração ensinável. Eu e você somos passageiros nessa terra. Deus nos chamou para uma missão. Tornar o nome dele conhecido e amado pelo máximo de pessoas que passem pela nossa vida. Não é para você estar pregando suas ideologias, não. Né? E quantos homens e quantas mulheres estão na igreja, infelizmente, fazendo isso. E lideranças que poderiam ser um sinal de Deus diferenciado na vida, estão instrumentalizando muitas vezes as plataformas catequéticas, né? Nesse dia em que celebramos São José de Anchieta, o primeiro catequista do Brasil, a gente precisa trazer isso à tona.
Quantos homens e mulheres deturpando a catequese da nossa igreja. Não deturpe não, seja fiel, só ser fiel àquilo que o nosso Senhor Jesus Cristo, aquilo que toda a nossa tradição, aquilo que todo o nosso magistério já trouxe e nos deu de bandeja só para nós usarmos as plataformas que temos hoje, a internet, uma rádio, uma escola, para fazer o máximo de pessoas experimentarem, fazer a experiência de Jesus, de encontrar uma pessoa, que essa pessoa é quem? Jesus Cristo. Ou seja, seja fiel ao catecismo da igreja. Quanto conhecimento, quantos teólogos, quantos bispos, quantos papas contribuíram dentro daquele material para que a gente tenha aquela síntese e a gente possa falar a partir dali, pregar a partir dali, sem invenção. Não inventa não, pelo amor de Deus. Só prega o nosso Senhor, porque hoje as pessoas estão adoecidas, ansiosas, depressivas, estão sem rumo, perdidas em suas identidades e por conta da minha ou da sua negligência. Ou porque não fomos fiéis àquilo que o nosso Senhor pediu. A Bíblia, também pega a Bíblia Jerusalém. Você que é pregador, usa essa Bíblia Jerusalém, pelo amor de Deus. Seja o mais fiel possível. E claro, dentro de um contexto, você é cristão católico, você sabe, é a tradição, é o magistério, né? É a Eucaristia, é a palavra de Deus. Nós temos vários contextos para que a gente componha a nossa pregação. Eu quero pregar sobre política, eu quero ter uma participação política. Você tem que pregar a partir da doutrina social da igreja. Não precisa se apegar a partir do A, B ou C. Você não é não pode, a igreja não é partidária, a igreja é pela verdade. E a verdade não pode se amoldar àquilo que você foi acostumado a acreditar que é certo. Seja do partido de trabalhador, seja do partido não sei de quem, partido da desgraça. Uns partidos só tem que trazer desgraça para o mundo, é aborto, apoiando um bocado de coisa errada. E você cristão, você padre, você diácono, você professor, você, sei lá, apoiando uma miséria dessa. E achando que está tudo bonitinho. E usando as plataformas de nosso Senhor Jesus Cristo, escolas, rádios e vários outros contextos para poder pregar uma desgraça dessa. Só seja fiel ao Evangelho, só seja fiel ao catecismo, só seja fiel à doutrina social da igreja, que vai dar tudo certo. Onde um cristão fiel chega, as realidades se transformam, as realidades vão se amoldando para melhor, porque supõe-se que você é uma pessoa ajustada na mente, equilibrada nas suas emoções. Se não for, está a caminho. Se não for, está se convertendo, porque eu e você não temos a obrigação de sermos perfeitos, não. Eu e você não somos, como eu gosto sempre de dizer nas minhas pregações, você e eu não somos flor que se cheire. Nem eu nem você somos flor que se cheire. Ou seja, nem eu nem você somos santinhos. Eu sou pior do que você imagina. Você é pior do que eu posso imaginar. O que a gente tem que ter é um coração ensinável, um coração disposto a se converter todos os dias. E aí você vem me dizer que esse comportamento que você tem tido hoje, no século XXI, onde as pessoas estão aí adoecidas mentalmente, homens confusos, tirando a própria vida, famílias enfraquecidas porque o homem não sabe o seu lugar de homem, mulher não sabe o seu lugar de mulher, tudo os papéis deturpados, ou seja, quem é que traz confusão, quem é que traz desordem, é quem? É o mal, é o maligno, é o demônio, é a desgraça, olha. E você, infelizmente, se você prega ideologia, se você prega ao seu bel prazer, a sua própria mensagem, né, você, infelizmente, a sua ideologia, que a própria igreja já condenou, se você é TL, e vamos ser claros, né? Pelo amor de Deus, se converta. Só isso. Que eu e você possamos estar em processo de conversão constante. Poxa, Luciano, você está falhando aqui, isso aqui é errado, a sua consciência está pesada. Vai se confessar, vá buscar a Eucaristia. Se você tiver uma vida, vá fazer sua lécio, vai fazer seu momento de oração. Se você é um homem que está buscando isso, você vai ser mais justo na sua fala, você vai ser mais justo nas suas decisões vão impactar A, B, C, e ali a sociedade vai se tornando melhor à medida que o cristão vai vivendo melhor o seu cristianismo. Sempre foi assim, sempre será. Onde o cristianismo chegou e teve homens e mulheres que viveram seriamente, a sociedade, as realidades, as instituições, elas foram transformadas e sempre transformadas para melhor. E a pergunta é, até quando nós vamos viver vendo essas realidades? Volto a dizer, as plataformas de evangelização, escolas, rádios, programas, enfim, posições dentro dessas instituições sendo colocadas pessoas que não têm nenhum tipo de compromisso com a fé cristã católica.
né? Nenhum compromisso, ou seja, é alguém que está ali para deturpar, para desorientar aquilo que verdadeiramente é aquele espaço cristão católico, certo? Então, esse nosso parlatório hoje se estendeu, mas com certeza mais do que necessário. Então que tenhamos a obediência de Elias, para que possamos ser profetas nos dias de hoje, ter coragem de anunciar o que o Senhor fala ao nosso coração, mas volto a dizer, sempre dentro daquilo que a nossa igreja já preparou para nós, já nos deixou os materiais todos para que a gente possa viver com excelência a nossa evangelização, a nossa pregação, a nossa fala e a nossa conversão dos nossos costumes, como dizia nosso pai São Bento sempre, certo? E que tenhamos também o coração ensinável e acolhedor daquela viúva, como nos diz a primeira leitura de hoje. Aquela viúva, ela colheu, ela só tinha um punhadinho de farinha e uma vasilhinha de azeite já acabando para ela e o filho, mas ela acreditou e Deus abundou na vida dela muitas graças e muitas bênçãos. Que eu e você também possamos confiar que Deus nos chama a viver o extraordinário da nossa fé, da nossa pregação, sem deturpar, sem nos acharmos melhores do que os outros, sabendo sempre que nós não somos flor que se cheire, mas buscando dar sempre o nosso melhor, buscando sempre nos convertermos todos os dias, porque nós sabemos quem nós somos. Nós bem sabemos que não somos flor, né, de se cheirar, mas o coração ensinável é esse coração que Deus vai trabalhando para que se torne cada dia mais luz do mundo, sal da terra. E se eu e você não formos luz do mundo e sal da terra, quem vai ser? Se eu e você não brilharmos, né? E aqui ainda tem outra coisa, que é essa questão do brilhar, né? Uma outra coisa que a gente pode entender. Hoje, muitas vezes, o que é que tem acontecido, né? O povo usa essas realidades, quantas vezes Frei Gilson, Padre Paulo Ricardo, as pessoas que estão pregando na internet, ou as pessoas que têm uma boa oratória, as pessoas que têm uma boa dicção, sabem pregar bem, sabem cantar bem, sabem fazer um salmo bem, sabem fazer uma leitura bem, seja lá o que for, sabe fazer bem, não se acomode, não tenha vergonha de ser quem você é, de colocar o seu dom que Deus lhe deu no máximo da sua potência. Não é só você ter consciência, não é sobre você, não é sobre mim. As qualidades que Deus nos deu, os dons que Deus nos deu, é para que eu e você possamos exercer com excelência essa pregação que nós falávamos até aqui. Então você precisa sim viver com excelência tudo o que Deus oportunizou você a viver. E não se importar com o que vão dizer, porque infelizmente existem aqueles atrasalados em todos os sentidos, dentro das nossas igrejas, dentro das nossas pastorais, dentro da nossa comunidade, dentro das nossas liturgias, dentro do nosso seminário, dentro dos nossos cleros, porque vai vendo o outro fazendo bem aquilo que Deus te deu um dom para fazer e fica apontando, fica fazendo, fica dizendo que a pessoa quer se amostrar. Ei, peraí, meu irmão, faz o teu, deixa o outro fazer o dele, a missão dele. Deixa Frei Gilson brilhar, brilhe Frei Gilson, pelo amor de Deus, brilhe, meu irmão. Quantas pessoas têm sido alcançadas por você? Os que falam mal são invejosos. Você, muitas vezes, pode estar falando mal, é invejoso, né? Invejoso, invejosa. Padre Paulo Ricardo, um catequista por excelência. Eu acho que depois de Anchieta, ele é o segundo catequista no século XXI, é Padre Paulo Ricardo, porque usou o quê? E seria Dom Henrique Soares, que até hoje, mesmo depois da sua morte, continua sendo um excelente catequista para nós, nos materiais que nos deixou, Padre Gabriel Vilaverde e tantos outros homens e mulheres que estão sendo baluartes dessa catequese aqui nesse lugar chamado internet, nessa grande rua, nessa grande messe, né? Uma igreja em saída aqui, ó. Aqui entra em casas, aqui entra em qualquer canto. E como é que eu e você muitas vezes paramos para falar mal daqueles que estão evangelizando, usando essas plataformas para evangelizar? Ah, mas porque ganha dinheiro? Deixa de ser mesquinho, deixa de ser bestalhado, rapaz. Deixa de ser mesquinho. O dinheiro vai potencializar aquela missão, o dinheiro vai potencializar a pessoa ter tranquilidade na sua família para poder pregar ainda mais o evangelho com mais força, com mais fé. Deixe de ser escasso, pobre de mentalidade. Essa é a pior pobreza. Então que nós possamos pensar sobre tudo isso, né? E falaríamos aqui muito mais, mas esse é o nosso parlatório de hoje, celebrando então o dia de São José de Anchieta, esse grande catequista que nos convida hoje a fazer de nossa vida uma plena e constante catequese. Uma catequese que se converte a todo momento, mas anuncia o que é central, é o querigma, é a pessoa de Jesus Cristo, para que cada canto da face dessa terra possa conhecer e amar, tornar o nome de Jesus Cristo conhecido e amado. Essa é a nossa grande missão. Beleza? Esse foi o nosso
parlatório de hoje. Você está falando com o Diácono Lúcio, está assistindo aqui agora nosso ecossistema Lupax Business Digital, esse ecossistema onde traz para você e sua família aquilo que há de melhor e mais seguro dentro da internet, para que vocês possam mudar as suas realidades, em qualquer realidade, né? Espiritual, mental, educacional, oportunidades de negócio, tantas outras realidades, mas a gente traz aqui essa realidade, trazendo um cristianismo entranhado na realidade, na vida cotidiana, fazendo com que nosso Senhor possa se entranhar também nos quatro cantos dessas realidades, tá bom? Então eu quero te convidar, se você chegou até aqui, comenta aí agora, fez sentido o que nós conversamos? Coloca aqui o que é que você achou, o que é que você não achou, enfim, deixa o seu like, porque é importante se você está vendo isso aqui pelo YouTube, porque com certeza vai lá para o nosso canal do YouTube, se inscreva no nosso canal. Se você está vendo aqui pelo Instagram, pega agora um aviãozinho, chegou até aqui, manda essa live, esse momento oracional para mais pessoas, oracional não, essa pregação para mais outras pessoas, e vamos juntos nessa nossa jornada de tornar o nome do nosso Senhor conhecido e amado, beleza? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Deus que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Glorifique a Deus com sua vida. Fique em paz e que o Senhor sempre te acompanhe em sua jornada catequética. Tchau, tchau.